Boa tarde a todos que me assistem aqui no canal Natizarim do Norte. Sejam todos bem-vindos. Iniciaremos hoje, nesta tarde, dia 20 de fevereiro de 2025, o estudo referente ao calendário de Yahweh, do Criador Todo-Poderoso, o verdadeiro calendário dele, né? Nós não entraremos no mérito se é o calendário gregoriano, juliano, chinês, muçulmano, porque todos que já foram despertos para essa questão já sabem que não é nenhum desses calendários, que todos são pagãos, vieram do paganismo. Mas para aqueles que já têm conhecimento que o calendário do Criador é um calendário regido através da lua, e a gente vem aqui esclarecer o assunto, certo? Se de fato a verdadeira lua nova é a lua escura, ou o crescente visível, com esse fiozinho, aquela estrelinha lá em cima, ou lua cheia, que acredito que para muitos será até uma grande novidade, porque tem pessoas que nunca ouviu falar, que tem poucas pessoas pelo mundo, e rara aqui nesse Brasil, que guarda a festa de lua nova pela lua cheia. Então nós vamos ver se biblicamente, historicamente, há relatos, viu? Se de fato a lua escura é a verdadeira lua nova, é o primeiro dia do mês, é o crescente visível ou a lua cheia. Começaremos aqui pela lua escura. É a lua na fase escura? Há relatos escriturísticos e históricos, né? Perdão, não há relatos escriturísticos e históricos para embasar a lua escura como a verdadeira lua nova. Não há nem escriturísticos e nem históricos. Você tá entendendo? Isso daí é uma afirmação de Roma, certo? Pode procurar a Bíblia de capa a capa, você não vai encontrar. É a lua na fase crescente visível? Não há evidências bíblicas, de fato não há. Você não vai encontrar texto nenhum dizendo assim, ela tem que estar bem fininha, você vai encontrar, não há. Certo? Mas há evidências históricas a respeito do crescente visível. Porém, a mesma história nos mostra uma carga de evidências de um paganismo que se seguirão logo abaixo, num esoterismo. Lembrando uma coisa, o Criador, ele nunca poupou, ele nunca escondeu que o povo dele já o abandonou diversas vezes e foi para o paganismo. Adorar as estrelas, adorar lua, né? Porque as pessoas dizem, vocês guardam o calendário do Criador, vocês são adoradores da lua. Eu não sou adorador da lua. A lua, ela é um relógio para marcar as festas do Criador. É para isso que eu me utilizo da lua em relação ao calendário dela. Não adoro a lua, que isso fique bem claro. E ninguém deve adorar a lua, mas o Criador de todas as coisas, certo? Então, o povo de Israel diversas vezes abandonou o Criador, queimou seus filhos a Moloque. E está lá, evidências históricas, e o Criador relatou isso nos relatos bíblicos. Ele está aprovando essas atitudes? É mandamento dele? Claro que não. Mas ele não escondeu. Mas há evidências que o povo de Israel guardavam aqui, principalmente no tempo de Hilel, né? Ou antes um pouquinho. E o povo judeu agora, moderno do momento, é o crescente visível. Mas
dentro das escrituras temos como comprovar que é o crescente visível? Porque a luz não se mistura com as trevas. O Criador nada tem com Belial. Como é que essa é a verdadeira fase do Criador e a fase de lua que é adorada, né, no paganismo, no esoterismo, na maçonaria, nesses meios pagãos? Não tem como se sustentar, primeiramente, biblicamente, logicamente. E nós vamos ver, né? Eu coloquei aqui alguns símbolos aqui da maçonaria. Você pode dar um zoom aí, ó, certo? Aí no compasso, onde tem um olho que tudo vê, você vai ver a luazinha lá, o crescente visível. Nessas partes esotéricas aqui, a pirâmide com o olho que tudo vê, e essa lua, o crescente visível. A deusa Vênus com o crescente visível na cabeça, que a deusa Vênus nada menos ou nada mais é do que Axerá ou Azerá, né? Ou Samiramis, como você queira chamá-la. É a mesma pessoa. Então, você está adorando quem? Samiramis. Na nação antiga dos sumérios, né, babilônicos, aqui tem do lado aqui a figura de Bafomé com a lua crescente visível embaixo dos pés e fazendo esse gesto com esses dedos. Ao lado a Virgem Maria Católica com o menino Jesus em cima da lua crescente visível. Não preciso mais me demorar nem falar nada. As figuras por si só, elas já dizem tudo. E em relação a esses sinais aqui, de dedos aqui, nós vemos aqui o Jesus Cristo. Lá no fundo, com essa lua crescente visível, lá no fundo, como vocês podem ver. O outro Jesus Cristo aqui, do tempo, essa foto aqui do tempo renascentista, né? Imagem de Jesus do tempo bizantino, perdão, que na realidade é Bafomé, Azazel, disfarçado. Perceba as semelhanças, o mesmo sinal de dedo que eu não vou fazer aqui. Um Bafomé. O Papa constantemente ele aparece fazendo os mesmos sinais que você está vendo aí. O bode fazendo, que é Bafomé, e que Jesus Cristo também faz. Todos têm como a sua lua nova, a lua nova crescente visível, que nós sabemos que é o 666, tudo que vem deles. Para que Yahweh, o Altíssimo, criou a lua? Voltando só um pouquinho. Eu não vou entrar muito naquele mérito lá, porque você pode dar um Google, um cliquezinho no Google, e você vai encontrar uma quantidade absurda de evidências, né? Que eu não vou me demorar falando sobre esse assunto, que eu já mostrei aqui algumas imagens, porque aqui o estudo é para comprovar biblicamente qual de fato é a verdadeira lua cheia. Perdão, a verdadeira lua nova. Já vimos que não é escura e já vimos que não é o crescente visível, a menos que você queira, a partir de agora, vendo todas essas evidências, se tornar um incrédulo e continuar no paganismo. Aí já é uma outra questão. Então agora nós vamos ver para que Yahweh, o Altíssimo, criou a lua. O Criador disse: façam-se luzeiros no firmamento do céu para separar o dia da noite. Então, uma primeira
evidência para que os luzeiros servem, né? Que é claro, que é óbvio, né? Que é evidente, é a separação da luz das trevas, noite e dia. Mas ele tem outras funções também, que sirvam de sinal para marcar as festas. Para marcar as festas. Qual festa? A de carnaval, festa junina, o dia das mães, o dia dos namorados, que é o dia de São Valentim. Não, meu irmão. São as festas do Criador que está lá em Levítico 23, Êxodo. Está em Números, que está em Deuteronômio, que está de capa a capa da palavra do Criador. É essas festas. Porque o calendário gregoriano é um calendário pagão. Ele foi instituído, criado para marcar as festas de Roma. O calendário do Criador foi instituído para marcar as festas do Criador. E assim se fez. É Gênesis 1,14. É a lua que determina os dias de festa. Sua luz diminui a partir da lua cheia. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito disso. Viu? É a lua que determina os dias de festa. A respeito que ela diminui, viu? A partir da lua cheia. Nós vamos falar daqui a pouquinho a respeito disso. Mas nesse momento é a lua que determina os dias de festa. É ela que marca as festas. Ela é um relógio. Sua luz diminui a partir da lua cheia. Eclesiastes 43, 7. Toquem a trombeta pelo novo mês. Qual é o novo mês? Qual é o primeiro dia do mês? Segundo as escrituras. Na lua cheia. Dia de nossa festa. Salmos 81, 4. Isso é as escrituras falando, esclarecendo. A Bíblia Vozes, essa Bíblia aqui, que vocês encontram também na capa vermelha, vocês só encontram em sebos. Antiga, tem muito... Por exemplo, o livro de Daniel tem 12 capítulos. Aqui ele tem 14. Porque os pentecostes, os evangélicos tiraram. Cada vez eles vão tirando mais, vão jogando para lá. Agora querem tirar todo o Velho Testamento. Então, essa aqui, a própria Igreja Católica, ela, que é uma Bíblia católica, confirma, admite. Era lunar o calendário dos judeus. As fases da lua serviam de base para a divisão do ano e para as festas. E ela ainda dá o texto aí, bem no cantinho, olha só. Números 28, 16, né? Do 29, números 28, 16 e 29, 12. Tá lá, pode pegar a Bíblia Vozes lá, que tá lá, ó. E ele ainda dá o texto bíblico. Porque a própria Bíblia fala para que foi criado a Bíblia. Além de marcar, além de iluminar, ser para divisão de dia, da luz e das trevas, noite e dia, também é para marcar as festas do Criador. O Rosh Chodesh, lua nova, primeiro dia do mês, era a âncora do tempo, tanto para o homem agricultor como para o homem adorador. Certo? Como poderia o homem do campo, para determinar um tempo ideal para semear o seu sustento? Da mesma forma, sem um calendário claro, as festas de Yahweh exigia que fossem celebradas ao tempo apontado. Êxodo 23, verso 15, 34, verso 18. Eram impossíveis de situar e de cumprir. Como celebrar, por exemplo, a Páscoa segundo o requisito divino, em que o primeiro mês, ao 14 do mês,
Na viração do dia comereis cordeiro pascual. Comereis pães asmos até o dia 21 do mês à tarde. Êxodo 12, verso 18. Se não fosse possível determinar o primeiro dia desse mês, como é que eu encontraria o 14º dia? Como eu encontraria o 21º dia? É impossível. O estratagema usado pelos opressores de Israel, né, no tempo que antecedeu a revolta dos Macabeus, foi exatamente esse. Proibiam esta festa, qual? A festa de lua nova, fazendo com que as outras festas não fossem possíveis de celebrar, porque ficavam indeterminadas no tempo. Era, pois, uma informação vital que as suas vidas estavam ligadas inexoravelmente pela obediência a Yahweh. Essa cabeça de mês era também um marcador para encontrar o Shabat. Por isso o Shabat está perdido dentro do calendário gregoriano. Vamos fazer uma breve reflexão a respeito do 15º dia. Porque para quem guarda as festas através do calendário lunar, se baseando pela lua escura, como de primeiro dia do mês, como está no calendário gregoriano, o 15º dia teria que ser uma lua cheia. Não importa que seja 100%, mas estaria cheia. Para quem guarda no visível crescente, deveria ser cheia também. Certo? Para quem guarda a lua cheia, a lua nova pela lua cheia, deveria ser uma lua negra, o 15º dia. Então a gente vai fazer uma análise, né? A gente vai fazer uma análise aqui e vamos meditar um pouco. Tem uma foto aí, uma figura, né, de uma coluna de fogo, uma multidão aqui que simboliza os israelitas. Êxodo 13, 20, verso 21, 13, perdão, verso 20, 21, 22. Os israelitas partiram de Sucote, acamparam em Etã, junto ao deserto, durante o dia do Criador. Né? Durante o dia, o Criador ia adiante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho. E de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e durante a noite. E muitas pessoas vão dizer, mas essa coluna de fogo ali era para aquecer, porque o deserto, ele tinha dois extremos. Durante o dia ele era muito quente e durante a noite muito frio. Pode até ser, mas o intuito, o primeiro intuito aqui, o objetivo é muito claro. A coluna durante o dia para guiá-los e durante a noite para iluminar, para que eles pudessem andar assim como no dia. Certo? Assim como no dia. Agora eis a grande questão. Se deveria ser uma lua cheia, pela lógica, quem guarda o crescente visível, ou pela lua escura, o 15º dia. Mas se fosse uma lua cheia, qual necessidade haveria de uma coluna de fogo para iluminá-lo? Para que eles pudessem andar. Porque para quem já morou ou mora no campo, sabe que quando é noite de lua cheia, não precisa de lanterna nas estradas. Porque fica muito iluminado o caminho. Em contrapartida, na noite de lua escura, as estradas ficam completamente escuras, necessitando de uso de lanternas, pois a escuridão é muito intensa.
Logo se entende que seria desnecessário o uso de uma coluna de fogo para iluminar o caminho em noite de lua cheia, pois nesta noite fica extremamente iluminado. Nessa ocasião, diferentemente de uma lua escura. Aí sim, nesta ocasião se faz necessário o uso de iluminação, pois seria impossível aquele povo tão numeroso andar com carroças, animais velhos e crianças na escuridão. Devido a estes fatos constatados, temos a clareza que a saída do povo israelita do Egito, ou seja, o 15º dia do mês, se deu numa noite de lua escura. Mas fiquem calmos, porque nós temos muitas evidências bíblicas, escriturísticas, nos falando de maneira bem cristalina, bem clara, a respeito da verdadeira fase de lua nova, o primeiro dia do mês. Vamos continuar o estudo. Como identificar Urosh Rodesh, lua nova, primeiro dia do mês? Shabat mensal, que está lá em Isaías 63, verso 23. De uma festa de lua nova a outra, de um Shabat a outro, toda pessoa verá e se inclinará e adorará a minha pessoa. É a lua que determina os dias de festa. Mais uma vez, sua luz diminui a partir dela, da lua cheia. Aqui nós vamos começar a entender melhor qual é o primeiro dia do mês. Primeiro, porque em Eclesiastes 43, verso 7, deixa bem claro o texto que o primeiro dia do mês, viu, é quando a lua está no auge e a partir dali ela começa a decrescer, que é a lua cheia. Viu? Sua luz diminui a partir da lua cheia, ou seja, é a partir daí que há uma determinação das festas, que está dizendo o escrito. É a lua que determina os dias de festa. Sua luz diminui a partir da lua cheia. Vamos ver o que diz aqui. Toquem a trombeta pelo novo mês. Quando é que começa o novo mês? Na lua cheia. Dia de nossa festa, Salmos 81, verso 4. Torna-se lua cheia exatamente no dia em que o sol desce no ocidente. Quando já é escuro, ela brilha, ela nasce e brilha durante toda a noite, até que o sol se levante de frente para ela e ela é avistada de frente para o sol. Olha uma característica da lua cheia. Ela nasce após o sol se pôr no ocidente. Meu ocidente está para cá, viu? E o oriente para cá. Então, quando ela nasce, o sol se pôs aqui no ocidente. Então, já escuro ela nasce. Aí ela vai estar aqui no ocidente, mas ainda não se pôs. E o sol nasce lá no oriente. E eles vão ficar de frente um para o outro. E ela vai se pôr de frente para o sol. Então essa é uma característica da verdadeira fase da lua cheia. Para você saber qual de fato é a lua cheia. Porque ela vai ficar uns 3 dias ali, lua cheia, você não sabe dizer, qual é a verdadeira lua cheia? Quando ela está no auge, segundo as escrituras. É quando ela alcança 100%. Que no dia seguinte ela tem que decrescer. Tá lá no livro de Enoque, capítulo 78, página 74, parágrafo 6. Tá na versão etíope do livro de Enoque. Então, meu filho Matusalém, eu te mostrei tudo. E o relato de toda a ordenança das estrelas do céu está terminado. Ele mostrou-me todo o decreto com respeito a elas. O que toma lugar em todos os tempos, em todas as estações, sob cada influência. Em todos os anos, na chegada e sobre a regra de cada, durante cada
mês e cada semana. Tudo isso foi mostrado a Enoque. Ele mostrou-me e também o decréscimo da lua, que é efetuado no 6º portão. Pois naquele 6º portão sua luz é consumida. E isso é o começo do mês. E seu decréscimo é efetuado no 6º portão. Em seu período. Livro de Enoque, capítulo 78, página 57, tradução livre para a linguagem portuguesa por Elson C. Ferreira, Curitiba, Brasil, 2003. Então, vemos aqui o relato de Enoque, mostrando de maneira bem precisa qual é o primeiro dia do mês. É a fase de lua cheia, viu? A lua cheia é o primeiro dia do mês, é o âncora do mês, é o cabeça do mês, é o primeiro dia. É a partir dela, como nós vimos aí vários textos bíblicos, é que nós encontramos as datas das festas. Nós vamos fazer uma comparação dessa versão aí que eu acabei de ler com a versão etíope, o mesmo texto. E assim, meu filho Matusalém, eu te mostrei tudo. E a descrição das leis, né, dos corpos celestes chegou ao fim. Ele revelou-me todas as suas leis relativas a cada dia, a cada período de dominação, a cada ano com seu término, bem como a ordem pré-estabelecida para cada mês e para cada semana. A partir disso, o minguar da lua, que ocorre no 6º portão. Pois neste portão, a sua luz é cheia, começando em seguida o seu decréscimo. Livro de Enoque, capítulo 49, página 75, parágrafo 1, versão etíope. Só que aí foi subtraído, foi ocultado aquela pequena frase ali que está acima, que diz assim, ó, que está dizendo assim, a partir de, cadê? Tá mais lá em cima. Isso é o começo do mês. Veja quando se tira um pequeno texto, como muda muita coisa. Só que mesmo tendo mexido no livro de Enoque, feito algumas alterações, ainda dá para se entender, para ficar claro qual é o verdadeiro dia de Rosh Chodesh. E a gente vai ver mais relatos ainda, viu? Aqui nós vamos comparar o livro de Enoque com a Bíblia, porque a Bíblia também nos mostra que é a lua cheia, de maneira bem clara, de maneira bem simplória. E nós vamos entender agora. Tá aqui em Ezequiel 46, verso 1 ao 2. Assim diz o Criador: o portão do átrio interno que olha em direção ao leste. Vamos memorizar esta frase. O portão do átrio que olha em direção ao leste. Ou seja, o portão leste. O portão do tabernáculo aqui terrestre, do santuário. O portão leste. Ficará fechado pelos 6 dias de trabalho, mas no Shabat ele será aberto. E no dia de lua nova ele será aberto. Então, quando é que por lei, lá do santuário, ordenado pelo Criador, que este portão deveria ser aberto, porque o resto da semana toda ele deveria ficar fechado. Era somente em dia de festa de lua nova ou de festa de Shabat semanal, perdão. E o príncipe entrará pelo caminho do alpendre daquele portão por fora e ficará de pé junto ao pilar do portão. E os sacerdotes prepararão as suas ofertas queimadas e as suas ofertas de paz. E ele adorará na soleira do portão. Então ele irá adiante, mas o portão não será fechado
até a noite. Ezequiel 46, do verso 1 ao 2. Vamos ver o que o profeta Enoque falou a respeito desse mesmo assunto, dessa mesma questão. Lembrando uma coisa, um profeta, por mais que ele tenha falado há 1000 anos de diferença, 2000 anos de diferença, 3000 anos de diferença do outro, nenhum pode se contradizer, tem que se harmonizar perfeitamente. Se não foi o homem que foi lá e mexeu, e você deve descartar. Vamos ver o que diz o livro de Enoque. O livro de Enoque. O livro de Enoque, capítulo 77, página 16. Me encontrei aqui. Ela torna-se precisamente completa, ou seja, cheia. Completa, ela tem que estar cheia. No dia em que o sol desce no oeste. Ou seja, o sol, quando ele desce no oeste, é que ela está cheia. Enquanto a lua sobe do leste. Quando é que o portão do santuário deveria ser aberto? Qual o portão? O portão leste. Em qual festa? Festa de lua nova. Portão leste. Então, qual é a lua que sobe do lado leste? Segundo o livro de Enoque, segundo a astronomia, a lua cheia. É essa lua que sobe do portão do lado leste. Certo? A lua então brilha toda noite até que o sol se levante diante dela. Quando a lua desaparece diante do sol. Essa é a verdadeira lua nova. Ela nasce após o sol se pôr. E ela, quando o sol nasce no oriente, ela está de frente para ele. Não precisa ser necessariamente nessa mesma linha. Às vezes ela está assim, ó. Viu? Ou às vezes assim. Mas, quando ele nasce, eles estão se olhando. E ela vai desaparecer, ela vai se pôr diante dele. Essa é a verdadeira lua nova. Perceba como a diferença de muitos anos de Ezequiel, que eu esqueço aqui, aproximadamente quantos anos de um profeta para o outro, mas que eles falam de maneira harmônica. Continuando. A lua cheia sobe à noite do leste, avisando que o primeiro dia do mês chegou. Ou seja, a festa de lua nova. O portão leste do santuário era aberto em confirmação da solene festa. O novo mês é anunciado pela lua cheia. Ao ser avistada no leste, o farol que brilha durante toda a noite, como a lua que não cessa de refletir sua iluminação, fiel testemunha nos céus. Salmos 89, verso 37. Aqui no livreto aqui As Festas Esquecidas, também no livreto e no estudo do calendário do Criador, que é um estudo bem amplo, eu gostaria de ler esse texto novamente aqui nesse tópico. Livro dos Jubileus, capítulo 23, página 83. E eles lutarão um contra o outro, os jovens contra os velhos e os velhos contra os jovens, os pobres contra os ricos, o pequeno contra o grande e o mendigo contra o príncipe, o poderoso, por causa da lei, por causa da aliança. Porque eles esqueceram os mandamentos, a aliança, as festas, os meses e os sábados.
os jubileus e todos os juízos, as determinações legais, livro dos Jubileus, capítulo 23 para 83. Há uma profecia que os filhos de Israel, a humanidade esqueceria dos meses, dos sábados. E eu vejo e é evidente, eu tenho constatado isso, porque ninguém se lembra mais praticamente ninguém, é um povo mínimo, insignificante no mundo todo que tem esse conhecimento, mas que nos últimos dias a palavra do Criador seria proclamada na sua pureza, na verdade. Mais uma profecia a respeito do assunto. Livro dos Jubileus, capítulo 5, página 27. Mas quando eles negligenciarem, não observarem de acordo com os mandamentos dele, do Criador, então eles perturbarão sua contagem de tempo e os anos ficarão movidos de sua ordem. As estações e os anos ficarão com sua ordem violada, desalinhados, e eles negligenciarão suas ordens. Todos os filhos de Israel esquecerão e não acharão o caminho dos anos, e esquecerão as luas novas, as estações e os sábados, e eles seguirão erroneamente toda a ordem dos anos. Repetindo mais uma vez, livro dos Jubileus, capítulo 5, página 50 e página 27. Profecias nos apontam, nos fala de maneira clara, de maneira objetiva, o que ocorreria com as luas novas, com as festas do Criador. É claro que se perder a festa de lua nova, o primeiro dia do mês, como se encontrará o sábado? Como se encontrará as outras festas? Fica impossível, completamente impossível. A lua cheia sobe à noite do leste, avisando que o primeiro dia do mês chegou, ou seja, a festa de lua nova. O portão leste do santuário era aberto em confirmação da solene festa. O novo mês é anunciado pela lua cheia, ao ser avistada no leste. O farol que brilha toda a noite como a lua, que não cessa de refletir sua iluminação, fiel testemunha nos céus. Salmos 89, verso 37. Então, como funciona o calendário de Yahweh, ou o calendário do Criador? Está aí diante de vocês. O primeiro dia é o dia de lua nova, mas só que a lua nova não é a fase escura e muito menos a fase crescente visível, que é completamente pagã, que tem uma quantidade absurda de evidências mostrando ela no paganismo. Está aí. E também as escrituras, livro de Enoque, ela nos esclarece qual realmente é a verdadeira fase de lua, qual é a verdadeira lua nova. Ela tem que alcançar 100%. No dia seguinte ela tem que decrescer, que não tem 101, 102, 103%. Alcançou o auge, no dia seguinte ela começa a decrescer. Ela nasce após o sol se pôr e ela se põe após o sol. Ela ainda fica de frente com o sol, então ela se põe com o sol de frente para ela. Lembrando uma coisa, quando você avistar a lua no leste,
o primeiro dia do mês, a festa de lua nova, todo Shabat é dia 8, dia 15, dia 22 e dia 29. Viu? Todo Shabat serão nessas datas. Você não precisa mais estar fazendo observações de lua, porque você já encontrou o primeiro mês do mês. Certo? E o calendário do Criador, ora o mês é 29 ou de 30. Viu? Mas todos os Shabats, independente que seja de 30 dias o mês ou de 29 dias o mês, é primeiro dia, festa de lua nova, cheia, dia 8, dia 15, dia 22 e dia 29. Porque o dia 8, nem sempre a lua ela vai estar na metade, ou ela vai estar um pouquinho faltando, ou às vezes um pouquinho passando. O mesmo ocorre no dia 29. Mas o dia 15 sempre é uma lua escura. Sempre se dá numa lua escura, o dia 15. E o dia 29 sempre é na lua quando ela está cheia, mas ela ainda não alcançou o auge de 100%. Como identificar a lua cheia se 3 noites ela fica aparentemente iguais? A lua cheia nasce no Oriente, no quarto portão após o pôr do sol, enquanto as outras nascem ainda dia claro. E quando o sol nasce, no dia seguinte ela tem que estar de frente para o sol. Quando ela é cheia, atinge 100%, a 100%, no dia seguinte ela começa a decrescer. Como identificar a lua minguante? Primeiro Shabat, 8º dia do mês. Após a lua cheia, a lua começa a minguar. Inicia a contagem a partir do primeiro dia do mês. 8º dia do mês, ou 7º dia da semana, primeiro Shabat semanal. Então nós temos aqui o primeiro dia do mês. Você conta a partir desse primeiro dia, você vai encontrar o dia 8. Ou se você preferir, o dia seguinte é o primeiro dia da semana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então o 7º dia da semana, mas que é o 8º dia do mês. 15º dia do mês, o segundo Shabat. Neste período, a lua entra na fase escura, não visível. O 15º dia do mês, ou seja, o 14º dia da semana, segundo Shabat. O dia de Pessa, como ele era ali um ritual, lembre-se que quando nosso Salvador morreu, houve trevas durante toda a terra, né? Por conta da morte do Filho do Altíssimo, do Todo-Poderoso do Universo. Porque na lua escura, ela simboliza um dia de treva, um dia que o Filho do Todo-Poderoso teria que vir e morrer por mim e por você, o verdadeiro Cordeiro. Era um dia escuro, era um dia de sofrimento, de aflição. Era esse dia aí, ó, essa fase aí. O 22º dia do mês, terceiro Shabat, sábado, viu? É no 22º dia do mês. Lembrando uma coisa, ele nem sempre vai estar na metade. Às vezes ou ele está um pouquinho passando, ou um pouquinho faltando, ou um pouquinho passando. Então a gente não se baseia, hoje ela está na metade, hoje é sábado. Não. É o primeiro dia do mês. E você encontrou a lua cheia, a festa de lua nova,
você vai fazer a contagem a partir dela. Porque senão você vai se confundir. Porque às vezes a lua crescente vai dar Shabat e ela não vai estar na metade. A lua minguante vai dar Shabat e ela não vai estar na metade. Nem todo mês é assim. 29º dia do mês, quarto Shabat e o último do mês. Você vai encontrar ela nessa situação aí, ó, prateada, viu? E ela já estará cheia, mas ela ainda não estará no auge 100% cheia, porque ela nasce ainda quando dia. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Essa é a palavra direta, clara e objetiva do Mashiach, o nosso Salvador Yahushua. Ele não veio destruir a lei, mas ele veio cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Mateus 5, 17 e 18. Então, nosso próprio Salvador que estabeleceu, o nosso Criador que estabeleceu todas as coisas, ele veio, né, pregar a palavra dele. Ele em momento nenhum falou uma só palavra, né, desacreditando ou desfavorecendo a lei do Todo-Poderoso Criador. Pelo contrário, enaltecendo, a confirmando. O justo age de acordo com as minhas leis e princípios e obedece fielmente aos meus mandamentos. Assim, este ser humano justo e leal tem o direito de viver, oráculo do Criador, o Criador Todo-Poderoso. Ezequiel 18, 9. Nós sabemos que o Criador não vem pegar injustos, ele não vai levar para o céu, para o paraíso, pessoas injustas, mas o justo ele tem características e ele obedece fielmente às leis do Criador, né? Ele age de acordo com as leis do Criador e obedece fielmente cada um dos mandamentos do nosso Todo-Poderoso. Então, gente, eu vim trazer aqui, repartir este conhecimento com você. Você que é uma pessoa sincera, que está aguardando as festas do Criador pelo calendário gregoriano, que é um calendário pagão. Nem entrei no mérito aqui, não precisa, você dar um Google e você vai encontrar uma quantidade absurda de evidências mostrando que o calendário é pagão, ele tem data de nascimento, já teve dezenas de modificações, entendeu? A questão aqui mais era, você que já tem conhecimento do calendário do Criador, que sabe que não é regido pelo calendário gregoriano, nem pelo calendário juliano, nem por nenhum desses calendários, mas sim pela lua. Mas por falta de conhecimento, que o mundo prega que é a lua negra, outros, né, que é os judeus, aí que o Criador já disse que eles errariam e não encontrariam mais os meses, os anos, os sábados, não encontrariam mais nada. Estão guardando pela lua crescente visível, que é pagã, que é esotérico, está no paganismo, com evidências históricas e evidências arqueológicas. Aqui eu vim repartir este conhecimento para que você venha guardar as festas do Criador e livre sua alma e a alma da sua família de quantas pessoas vocês puderem salvar, como está escrito lá em Zacarias 14, versos 16 a 19. Quem não guardar as festas do Criador, em especial o tabernáculo, não receberá a chuva serôdia. E essa pessoa estará condenada a receber a chuva de saraivada de fogo. Então,
Foi muito bom estar com todos vocês aqui nessa série de estudos a respeito do calendário. Que Yahweh, na pessoa do nosso Mashiach Yahushua, possa te abençoar e derramar chuvas de bênçãos sobre a vida de cada um de vocês. Boa tarde a todos.